Eu acabei de aprender que o vinho tinto não é a melhor, inclusive é a pior opção dentre os vinhos, pra gente harmonizar com queijos. E aí eu queria que a Gabi contasse um pouquinho do motivo disso, né? Eu acho que pra gente pensar nesse motivo, a gente tem que pensar no ingrediente principal que reside num vinho tinto, que é o tanino, né? Que é essa substância que tá na casca, na semente da uva e que vai aportar pro vinho essa sensação de adstringência. O tanino, ele não interage muito bem com sal, com outras coisinhas também, mas eu vou focar aqui pra gente com o sal. A maioria dos queijos, tirando os queijos mais brandos, a gente vai provar aqui um estilo Minas com menos maturação. Todos eles são mais salgados, né? Quando a gente vai para essas coisas meio parmesão, pecorino, a gente tá no máximo dos queijos salgados. E aí, o que acontece? O sal, junto com o tanino, faz com que o tanino se desestruture. A gente perde a sensação de peso, enfim, toda aquela coisa gostosa que um vinho tinto vai ter. Mesmo aquele tinto bem encorpado, com bastante peso, justamente esse tinto bem encorpado com bastante peso, ele vai ter tem mais tanino. E aí quando ele interage com o sal dos queijos, ele perde. É como se ele perdesse a força vital dele. Tá, e um tinto leve? Seria tipo uma opção... o tinto de verão, aqueles tintos bem clarinhos. Seria uma opção mais interessante, mas a gente tem que provar na prática pra ver se vai dar certo. Acho sempre que uma opção mais interessante quando a gente fala de tinto, a pessoa que quer um tinto, é um rosé um pouco mais escuro. Tá. Né? Ou pra essa ocasião pra aqui. isso aqui. Ou talvez um laranja. Ou um espumante. Ou o espumante vai muito bem. Então vamos provar? Eu acho que a gente pode começar por esse que tem uma maturação menor, é um queijo mais fresco. Que é tipo um Minas padrão. Um Minas padrão, só que bem levinho. Sem tanta maturação. Então, vai lá. Muito grande. A gente vai deixar aqui. Lembrando, esse é um queijo que não é tão salgado, né? E esse é qual vinho? Esse é um tinto, corpo médio, um dolcetto. É uma uva italiana que tem um corpo, né? Apesar do nome dolcetto, dolce, a gente entender que seria alguma coisa mais delicada, não. A dolcetto, aprendi inclusive essa semana, que a dolcetto é uma variedade que sempre vai vinificar vinhos com um pouquinho mais de estrutura. Não ficar ruim. Eu acho que para essa harmonização aqui, um queijo com menos maturação, menos sal, é o que mais funciona. Ele foi bem amigo do vinho, assim, né? O vinho manteve a fruta do vinho, manteve a acidez do vinho e a gente não sentiu nenhuma diferença em termos de estrutura. Tá. Vamos agora para esse de mofo branco. Esse é tipo, seria um camembert. Tipo um camembert. Um brie. Tipo um brie. Esse tá bem cremoso. Uhum. Todos esses queijos são brasileiros. Nossa, a textura... Não. Excepcional. A queijaria brasileira, ó. Parabéns. Sou muito fã. A gente sente mais o mofo, né? Uhum. E o queijo derrete na boca. Derrete na boca, mas você percebe que a gente já tem um amargor? Pra mim... O vinho vai embora. Lembra aquela fruta? Pra mim só fica o mofo. Essa fruta que a gente sentiu, a fruta do vinho que a gente sentiu no queijo, nesse mais delicado, vai embora e a gente só sente mofo. Uhum. Realmente parece que a gente tá com uma água com um mofinho na boca. É muito maluco. Meio que perdeu o vinho, né? Perdeu o vinho. Então vamos pro próximo. Vamos pra esse aqui, que é também um mofo, casca lavada. Bem fedorento. Super potente, mais salgado. Tem mais coisa acontecendo nesse queijo. Eu amo. Nossa, ficou super amargo. E nem parece que tinha vinho, né? Sobrou só esse amargor que poderia ser de qualquer outro líquido. Total. Mas o queijo piora, eu acho. Porque fica mais amargo. Fica amarguinho. Ele já é potente. Então, além de todas as nuances do queijo, eu senti um negocinho não tão agradável. Boa. Agora eu quero provar com esse aqui que você falou que... esse é o... Não vai dar certo porque ele é mais salgado. Baita queijo também. Uhum. Queijo mais maturado. Belíssimo. Puro sal. É um estilo que normalmente quando a gente faz queijo e vinho em casa, a gente sempre coloca um estilo assim, que é o parecido com parmesão, com pecorino. Parmigiano reggiano, bem italiano, grana padano, que a gente acha muito aqui em São Paulo, né, no Sudeste, eu acho que é bem presente nos supermercados. Bom, eu já tenho meu veredito, vou esperar a Laura provar. Jogar dinheiro fora, né? Cadê o vinho que tava aqui? É jogar dinheiro fora, ainda mais... Não é? Acaba com o vinho. É. Mas o queijo fica bom. O queijo não perde. O queijo não perde. Uhum. Então eu acho que é isso. Eu acho que uma harmonização de queijo com vinho, o vinho tinto perde muito. O vinho acaba se tornando um suporte pro queijo. E uma harmonização bem feita é como um casamento. Ambos têm que estar felizes.
Então, se a gente... ambos tem que estar em pé de igualdade. A gente não pode ser, né, um tripé ou uma plataforma pro outro só brilhar. Os dois têm que estar felizes. Chique. E Né? se a gente botar um rosé aí? Vamos tentar? A gente preparou já, tá, gente? Que é tudo de caso pensado. Que é tudo de caso pensado. Esse é um rosé de Pinot Noir, bem delicadinho. Tem uma pitanguinha, um vinho que tem mais acidez. É importante a gente sempre ter os bocados todos com a mesma proporção. Então, o tamanho do bocado da comida tem que ser o tamanho do gole da bebida, tá? A gente tem que colocar todas as coisas no mesmo peso. Traduzindo, colocou um pedaço de queijo na boca, mastigou um pouquinho, você coloca o mesmo tanto de vinho, entendeu? Exatamente. Tipo, tá com uma mordida muito grande, botou um pedaço muito grande, Vai põe ter um que dar gole uma maior. Pegou um pedacinho menor, porque só quer testar, fazer uma brincadeira em casa, dá um golinho menor. Porque se você botar muito vinho em cima de um pedacinho de queijo, é óbvio que o vinho vai ganhar. Exatamente. E ó, perfeito. Eu nem sei como vão ser os outros, mas esse aqui ficou sensacional. Deixa eu ver. Tô atrasada. Muita frutinha. Outra coisa na hora da gente harmonizar, quando a gente come o alimento, eu gosto de fazer assim: coloco o líquido pra preparar a boca, dou um pedacinho, né? Como um pedacinho do alimento e aí jogo o líquido por cima. Outra vida, né? Agora eu vou querer esse aqui, que a gente nem... Eu uso com esse. Esse é mais mofudo. Como meu trabalho é difícil... Mas- Ai, que sofrimento! E aí, Eu não gostei. deu uma marcadinha. Eu acho que, por se tratar de um rosé... Amargo e o queijo foi embora e o vinho ficou amargo. Tipo, cada um foi pra um lado. A gente tem que pensar que um rosé tem algo de tinto. Tá. Né? Ou ele é feito de uma uva tinta com pouca extração, ou ele é feito de uma mistura de um vinho branco com vinho tinto. Nesse caso, é um rosé de Pinot Noir. Então, ele é feito a partir de uma variedade tinta, só que a gente deixa menos tempo com a casca. Então, ele tem tanino também. A alma dele é de vinho tinto. E aí, por isso que a gente vai ter essa desestrutura. Eu vou com esse então, mais levinho. O que você achou do seu? Eu provei com esse de casca lavada, ficou super amargo também. Agora, uma coisa muito interessante é a gente pensar na harmonização do queijo com as bases de uma harmonização por contraste. Ou seja, queijos que têm muito sal, a gente usa bebidas ou vinhos que têm mais açúcar. Por isso, por exemplo, quando a gente tem um queijo azul... Queijo azul é tipo gorgonzola. Um Stilton, esses queijos que tem aquele mofo. Qual que é o azul outro meio. que é parecido com gorgonzola? Roquefort. Roquefort. Esses queijos, eles têm um sabor muito pungente do fungo e também do sal. Quando a gente coloca um vinho doce, a gente coloca... E um doce que também tem intensidade, né? Mas porque um do Porto, por exemplo? um Porto ou um Sauterne. Qualquer vinho com doçura, um botrizado. Passito pode ser, mas tem que ter intensidade de doçura. É vinho doce mesmo. Tá. Vinho que normalmente a gente usaria para sobremesa. Sobremesa. A gente vai ter a mesma intensidade de sabor, né? Um vinho doce super intenso, Super com doçura potente. de verdade, com a intensidade do queijo. Salgado, fungo. De verdade. E aí a gente vai criar essa sinergia por contraste. Tá. Não é todo mundo que gosta. Mas é bem interessante. Quando bem feito, é bem interessante. Quando você coloca os dois juntos, fica uma maravilha. Então, provem um gorgonzola, um Stilton, um Roquefort com vinho do Porto ou com Sauterne, que é realmente uma E maravilha. se provar, conta aqui pra gente nos comentários. Não deixa de seguir o canal. Dá o seu like. Gente, virei youtuber, né? É isso. Saúde! Saúde, Gabi. Já quero mais vinho. Bora.